Jogador, se você quer ser aquele player que entra no servidor e mesmo sem gastar um centavo, amassa quem gastou pesado, esse é o vídeo para você. Muita gente começa errado e trava na evolução. Mas hoje eu vou abrir a fórmula secreta para você começar 2026 do jeito certo. Prazer, eu sou o Peçanha, jogo Diablo Immortal desde 2024, sou free to play, ou se você preferir, sou low spender, porque eu compro alguns passes de batalha, sou referência de quem consegue fazer todos os conteúdos do jogo sem estresse, tanto do PvE quanto do PvP. Para a gente começar com a ideia correta desse vídeo, a gente primeiramente vai falar sobre os servidores. Então, para você que está startando o jogo 2026, ou para você que já está jogando, esse conteúdo também ele é relevante para você. Eu sempre vou recomendar o Malá ou Osa por ser um servidor com menos toxicidade. Pois o Mega Serve, ele não é um servidor ruim, tá, gente? É um servidor que até às vezes eu sinto falta dele. Joguei muito tempo no Mega Serve. Ele tem suas qualidades, você tem uma quantidade maior de players, sabe? Você consegue ter uma eficiência maior para as pessoas poderem te ajudar e até um número maior de clãs. Mas ele é um servidor que tem muita treta e ele gera muito estresse. E às vezes, se você não está buscando aquela competitividade, a estar naquele clã competitivo, vale mais a pena você estar dentro do Malá ou do Osa. Essa é a minha experiência de uma pessoa que hoje está no Malá e que já jogou no Mega Servidor. E a gente pensando, quando a gente falou de servidor, né? A gente começa a pensar, qual é a classe? Que classe eu tenho que escolher? Como eu faço essa escolha de forma estratégica? Jogador, arcanista, PK, necro, bárbaro, DH, eles são excelentes classes, tá? Para você que quer começar sem gastar nada e você quer buscar uma evolução rápida. Só que o bárbaro e o DH, eles vão ter a sua evolução, eles vão depender um pouco mais de você evoluir no jogo, vamos falar da forma correta, de você conseguir dropar as essências para você chegar num ponto de conseguir montar a sua build. Mas, na minha opinião, essas classes que eu tô te passando, elas são classes para você que tá startando, que só vai pegar ali um passe de batalha, ou nem quer pegar passe de batalha, quer ser 100% free to play, e extrair o máximo da classe. Essas vão ser as classes que você vai conseguir aproveitar mais. Mas não significa que as outras classes são ruins, mas sim que para você aproveitar melhor as outras classes, você vai depender de coisas que você vai ter que fazer ali, se você não fizer um investimento inicial, comprando um passe de batalha, comprando algumas coisinhas para fazer essa evolução, você vai depender, o tempo é muito mais prolongado para você conseguir, principalmente no PvE, fazer os conteúdos PvE com tranquilidade. Isso é muito importante para você entender, pois o Diablo Immortal não temos como fugir, ele é um jogo pay to win. Só que você, com esse conteúdo aqui, você vai estar conseguindo, dentro de um jogo pay to win, de jogar bem sendo free to play. Então a gente chegou no ponto, escolhemos o nosso servidor, escolhemos a nossa classe e a gente vai fazer a campanha do jogo. Após isso, você vai entrar, né? Então, no jogo, você tem que focar nas quests vermelhas. Você vai ter as quests vermelhas e as quests verdes. Você vai focar nas quests vermelhas. E quando você for travando nas quests vermelhas, você vai fazendo as quests verdes. Quais os momentos que você deve travar? Momentos que você deve precisar pegar mais level, subir mais o nível do seu personagem, você vai acabar travando. Ou que você vai precisar de taxa de combate. E aí, esse momento vai ser o momento que você vai fazer as quests verdes. Ou até mesmo se você se cansar, né? Se você cansar de fazer as quests vermelhas ali, você foca ali, faz as quests verdes, você vai fazer um conteúdo à parte do conteúdo principal. Por que eu tô falando desse conteúdo principal quando você entrar no modo campanha ser tão importante para você? Pois hoje, as nossas essências, elas dependem da evolução do seu personagem dentro do modo campanha, pois você precisa pegar o nível 60. E o nível 60 para você, se você não for focado somente para subir o XP, mas sem contar que você vai ter que fazer o modo campanha para liberar os recursos do jogo, isso é muito importante. Muita gente deixa de
quer ter um acesso num recurso que você vê no meu vídeo de builds ou num vídeo de alguém que está muito avançado porque ela ainda não liberou o modo campanha. Então, assim, começa certo o Immortal. Libera toda a campanha do jogo, pega level 60 e vai fazendo isso em conjunto com as quests verdes, tá? As quests verdes que forem aparecendo. Não atropela essa parte, porque hoje isso faz muita diferença na sua conta. E não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, pois se esse vídeo está acontecendo, é graças a ele. E o patrocínio de hoje que a gente vai estar falando é do ABC do seu bolso, aquele aplicativo que tem controle por IA, onde você consegue organizar todas as finanças da sua casa. Você consegue fazer um grupo familiar para você organizar as finanças, não somente sua, como da sua esposa, como dos seus filhos. Você consegue utilizar ele para transformar ele num aplicativo de finanças para sua empresa. E o melhor de tudo, na parte do controle pessoal, 100% gratuito. Cara, vale muito a pena. Já entra no link que está aqui na descrição, escrito ABC do seu bolso. Já instala ele tanto no seu computador quanto no seu celular. Na verdade, você não instala, né? Você entra e faz o seu login. E comece a utilizar. Pois eu estou utilizando e eu falo para você, com o ABC do seu bolso, os problemas de finanças acabaram. Só vai sobrar dinheirinho. Fica ligado, ABC no seu bolso. Vamos voltar pro vídeo. E quando você está no modo campanha, você vai acabar adquirindo muitos recursos, né? E às vezes a gente erra muito ao gastar esses recursos, porque a gente acha que esses recursos são infinitos. E na verdade são recursos finitos. E no começo do jogo, eles são recursos que vão acabar com muita facilidade, tá? E são recursos que, se você gastar errado, isso vai te prejudicar lá na frente. E quando eu falo te prejudicar, ele te prejudica não é uma semaninha ou 2 semaninhas, ele te prejudica meses, principalmente o recurso da platina. Então, você vai ter 3 recursos aí no Diablo Immortal, tá? Você vai ter a platina, como eu mesmo falei, você vai ter o ouro, você vai ter a sucata, tá? A platina, as primeiras 80 mil platinas, você vai guardar para aperfeiçoar, para despertar os seus itens. O que seria despertar os seus itens? Você vê nos vídeos, né, principalmente eu, como eu falei, ou de outros criadores, uma bordinha roxa no item. Essa borda roxa se chama despertar o item, tá? Eu vou estar deixando na descrição como faz para despertar os itens e no comentário fixado, tá? Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque isso, para quem está começando, equivale a como se fosse uma gema lendária. Bota nesse nível, tá? Porque eu vou dar um exemplo. Uma gema lendária, ela pode chegar a 20% de dano. Só que para você chegar a 20% de dano, você tem que evoluir uma gema lendária até o grau 10. Isso demanda muito recurso e a gente vai conversar na parte de gemas lendárias. Muitas cópias de gemas, você que não está começando, você não tem noção da quantidade de recursos que é. Então, pensa o seguinte, se você juntou 10 mil platinas e despertou aquele item, você já tem 10% de recurso. 10% de recurso, a gente está falando que são 8 itens, né? Que você inicialmente só vê 6, mas depois você vai liberar mais 2. Fazendo a campanha, você vai liberar mais 2, e aí você vai ter 8 itens. Então a gente está falando de 80%. Se você, é lógico que eles são vinculados ao tipo de essência, isso é uma explicação para o vídeo de aprimoramento, não, perdão, de despertar dos itens, mas só para você ter noção, você pode chegar a 80% de dano a mais. Olha o quanto isso evolui no seu personagem. Então, as primeiras 80 mil platinas que você vai gastar, que a cada 10 mil você compra um despertar, vai ser por despertar dos itens. Na questão do ouro e da sucata, você vai focar no aprimoramento de item. Então, em hipótese alguma, você que está começando, tem um mercador chamado o Hakim, que ele vende itens para você por ouro. Você não quer focar, isso daí não é bom para você que está começando, tá? Então você não quer focar nisso. Você quer focar 100% do seu ouro para liberar os aprimoramentos. Que também eu tenho um vídeo explicando como você faz os aprimoramentos da forma corretíssima. Esse vídeo também vai estar na descrição, ele vai estar nos comentários fixados. E como eu não falei na outra parte, também vai estar aqui no card. Então é só você, não saia desse vídeo agora, salva esse vídeo para você assistir depois desse vídeo aqui. Isso é muito importante para você. Então esse é o foco dos seus recursos
que você vai ter nesse primeiro momento. Após você chegar com todos os itens aprimorados no 30, quando você chegar no nível do jogo, já com as suas gemas lendárias definidas e com seus itens despertados, na verdade, esquece gemas lendárias, com os seus itens, quando você tiver com os seus itens todos despertados, aí sim, você vai começar a gastar a sua platina, tanto para gemas lendárias quanto para gemas secundárias, tá? Ou para pets ou para qualquer outra coisa. Isso é muito importante para você que não tem os itens todos despertados e para você que está começando. Como eu estava falando agora nos recursos para vocês, as gemas, a gente tem as gemas lendárias, tá? Que elas ficam atualmente somente nos slots dos itens lendários, tá? Você vai ver elas ali, você vai colocar elas ali. O jogo te dá até uma introdução de evolução das suas gemas lendárias. Essas gemas, elas são compostas por gemas de 1, de 2 e de 5 estrelas. A de 1 e de 2 estrelas, você consegue fabricar a cópia dela. A de 5 estrelas, não. Você só consegue dropar a cópia dela com facilidade. E você até consegue fabricar, mas isso é um assunto mais pra frente, pois você vai ter que usar uma pedra chamada pérola telúrica, que você gasta 40 telúricas para conseguir fabricar uma gema 2/5. Por quê? Porque a gema de 5 estrelas, você não dropa ela com as 5 estrelas. Ela pode vir com 2 estrelas, ela pode vir com 3 estrelas, com 4, ou até mesmo, que é o que você quer, com 5 estrelas, tá? Então, para você entender isso, é importante você perceber o seguinte: a gema de 2 estrelas, ela não vai te dar uma ressonância ideal. Então, se às vezes você pensar assim, vou botar uma gema de 5 estrelas, não pensando no efeito, pensando na ressonância, mas a gema é 2/5, pelo contrário, você está perdendo às vezes um efeito de uma gema de 2 estrelas, que pode ser até melhor do que aquela gema. Você não vai ter a ressonância, porque a ressonância da gema de 2 estrelas, ela é basicamente equiparada, não estou dizendo que ela é igual, ela é basicamente equiparada, ela é só um pouco acima da gema de 2 estrelas, tá? Então você não vai ter aquela coisa de diferença de ressonância, até porque se você for free to play, você vai sentir a dificuldade da evolução da sua gema de 5 estrelas, pela dificuldade de você conseguir adquirir cópias e pela grande quantidade de cópias que existe para você evoluir uma gema, tá? Então, não compensa para você. Agora, se caso você pegue uma gema de 5 estrelas, 4/5 ou 5/5, e ela for uma gema de efeito top, exemplo, uma flor sangrenta, uma consequência turbulenta, uma jade, uma espiral assombrada, uma esperança engarrafada e algumas outras que eu também explico quais são as gemas de 5 estrelas que você, free to play, tem que colocar inicialmente na sua build no vídeo de gemas de 5 estrelas, tá? Também vai estar na descrição aqui, no comentário fixado, para você assistir esse vídeo de gemas de 5 estrelas. Eu tenho vídeo de gemas de 1 estrela e de gema de 2 estrelas também. Então vai estar tudo na descrição e no comentário fixado para você ir assistindo. Então, assim, a partir daí que você começa a colocar uma gema ou outra de 5 estrelas, mas você vai trabalhar muito melhor as suas gemas de 2 e de 1 estrela na sua build. É isso que faz o total diferencial da minha conta. Por isso que eu consigo, por isso que eu falei, o objetivo aqui desse vídeo é, de uma forma resumida, dar um norte para vocês, para os vídeos específicos, mas mostrar o que eu faço de diferente. Eu não sou desesperado para ter todas as gemas de 5 estrelas, porque eu vou atrasar a evolução do meu personagem. E um outro ponto importante, isso para quem está começando, e não somente para quem está começando, tá? Todas as dicas aqui para quem está começando, mas para muita gente que já está no jogo há muito tempo, não faz isso, e eu vejo quando eu analiso as contas de vocês, tá? Nas lives. Então, assim, guarde sempre 10 brasões. Tenha 10 brasões guardados. Então, nunca, e quando eu falo 10 brasões, eu falo 10 brasões ou do laranjinha ou do roxinho. Por quê? Porque o jogo ele tá ganhando um direcionamento muito bom para o free to play com eventos de gema espelhada. É onde você roda 10 brasões, mas ganha 20 gemas. É lógico que a sorte aí é de cada um, e isso a gente não tem como mensurar e nem fazer uma mágica para melhorar a sua sorte. Mas sempre tenha 10 brasões guardados para você conseguir participar desse evento, porque ele ajuda muito na sua evolução. Mas antes de começar esse vídeo, vou trazer aqui o nosso mais novo patrocinador que está fazendo esse vídeo acontecer para você, TheBest RJ. Lá você vai conseguir encontrar serviços a partir de R$10
para você que tá sem tempo para fazer sua fenda do medo, seu covil ou as DGs para você manter a sua conta sempre atualizada. Pô, mas eu tô precisando daquela platina, Peçanha. Tô precisando daquela platina, não somente segura, como barata. Pô, DBEST RJ não tem igual. A platina mais segura de todo o servidor, naquele precinho, ainda mais porque você vai falar que veio do canal do Peçanha e ele vai fazer aquele desconto pra você. Poxa, Peçanha, mas além da platina e do serviço, eu tô querendo trocar minha conta. DBEST RJ ainda faz aquela troca da conta pra você, você tendo aquele upgrade absurdo, buscando aquela conta melhor. Qualquer tipo de serviço, atendendo em todos os servidores. DBEST RJ, segurança, responsabilidade, cumprimento de prazo e sempre pensando na qualidade da sua conta. O único que você encontra em todos os servidores é o DBEST. Não deixa de acessar o link na descrição. DBEST RJ. Fala que veio do canal do Peçanha, que você ainda vai ter aquele descontão. Não perca! E dito isso, vamos pro vídeo! E depois que a gente começou a conversar sobre gemas, né, já falamos sobre a evolução das campanhas, muitos de vocês devem estar se perguntando, ou me perguntam, eu recebo essa mensagem muito, não recebo pouco. Peçanha, como é que eu faço para conseguir os melhores 7 verdes? Poxa, eu não estou conseguindo os 7 verdes para montar na minha build. E aí, quando eu pergunto para a pessoa, pô, eu estou no level 200, eu estou no level 300, eu estou no level 900. Eu comecei agora, nem passei do level 60 para ganhar os levels de Paragon, para tentar chegar nesses levels. Então, qual é o primeiro foco que você vai ter? O teu foco, até você chegar no level do servidor, momentaneamente o level do servidor está 1230, tá? Após você chegar aos 60, você libera um levelzinho azul, que se chama level do Paragon. Esse level de Paragon está 1230. Até você chegar nesse level, você não vai se preocupar. Eu vou nem botar o nível 1230, eu vou passar do 1200, tá? Você não vai se preocupar em itens do 7 verde. Esquece. Eu já vou fazer a composição do 7 verde. Esquece isso. Você quer itens de 7 verde com taxa de combate. O seu foco agora é subir level e taxa de combate. Você não vai precisar, você não está no momento de fazer PVP para ter a montagenzinha. Você está no momento, sim, de pedir ajuda, das pessoas te ajudarem, de pessoas como eu, se você vier na minha live, eu vou te ajudar a evoluir, a passar um boss. Então é normal esse momento do jogo, tá? Então o teu foco não é montar o setzinho correto. Mas cheguei no level do servidor. E eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Então pode ser que você esteja vendo esse vídeo e o level do servidor esteja outro. Então sempre se preocupa em ver o level que o servidor está, tá? Para você sempre focar no level do servidor. Então, chegou no level do servidor. Aí sim, aí eu vou dar uma dica de ouro para você que chegou no level do servidor. Para você que precisa montar o seu set verde, para você que tá mudando o seu set verde, já tá no level do servidor, mas tem que melhorar ou mudar, ou mudou de classe e tem que pegar um novo set verde. Vou dar dica de ouro para você. Toda segunda-feira, o jogo, ele trabalha, o Diablo Immortal, ele tem uma coisa chamada drop rate. Esse drop rate, ele zera. Vamos botar assim, ele vai para 100% do teu drop rate toda segunda-feira, 3 horas da manhã. Então, bateu 3 horas da manhã de segunda-feira, o seu drop rate chegou no 100%. O que vai acontecer? Você vai jogando, você vai fazendo DG, você vai fazendo as caçadas, você vai fazendo as suas missões e o seu drop rate, de acordo com os itens irem caindo, ele vai abaixando. Então, o que você quer fazer? Se você quer mudar, se você ainda não pegou a taxa de combate topada dos 7 verdes, se você está querendo mudar porque mudou de classe, a primeira coisa que você vai fazer, ou se você tem piloto, você vai pedir para o seu piloto focar nas DGs. Por quê? O teu drop rate está em 100%. Para ele consumir, fazer o máximo de DGs possíveis. E aí, lá para terça, quarta, dependendo da quantidade de DG, quinta-feira, o seu drop rate vai estar caindo. E aí começa a cair menos itens, entendeu? Principalmente a galera que tem piloto, não entende que às vezes o piloto entrega segunda-feira X item e na sexta-feira menos 10, entendeu? Mas não é, porque o drop rate ele vai caindo. E qual é a grande jogada para você? Foca sempre na segunda, terça, eu vou botar segunda, terça e quarta, nas DGs específicas que você quer o seu item verde. Então, se você vai fazer, exemplo, você só está acostumado a fazer tundra congelada ou Lamari. Ah, não, eu só faço tundra congelada ou Lamari, porque ali eu faço mais itens. E lá você pegou 40 itens, tá? Só que os itens que você quer é da... vamos pegar uma outra DG aí. Do Templo dos Monges, tá? Você quer os itens do Templo do Monge, que é a DG que menos todo mundo faz. Cara, você dropou 40 itens da Namari, mas o teu item é da DG do Templo do Monge. Você vai se estrepar. Por que você vai se estrepar?
Por quê? Você vai precisar de fazer 5 itens para conseguir fazer um item da Ana Maria. Então, na verdade, se você dropou 40 itens, esse 40 você vai ter que dividir por 5. Porque você vai ter que desfazer esses itens, porque o item que você queria estava na DG do Templo dos Monges. Então não compensa. Faça a DG que vai dropar o seu item específico que você quer melhorar. Por quê? Mesmo que ele venha ruim, você aumenta a sua chance de vir um item bom do específico que você quer. Então, se ele vier ruim, aí não, você vai ter que desfazer de qualquer jeito para tentar fazer o melhor. Mas você está aumentando essa chance porque você vai dropar mais do item que você quer para você conseguir ele de uma melhor qualidade, ou com a magia que você quer, ou com a taxa de combate que você quer, ou com os atributos, ou até mesmo com o slot específico, ou a quantidade de slots que você quer. Essa dica, pouca gente faz esse trabalho. Então fica essa dica de ouro para você que está assistindo esse vídeo. Com a evolução do jogo, você está jogando, você já chegou no top do servidor, já passou do level 60, já entendeu agora como é que funciona as DGs, os recursos, tudo. Você precisa, uma coisa que muita gente, principalmente o iniciante, né? Para quem, essa dica aqui é mais pro iniciante, para quem está evoluído, não é uma dica, ou para quem está evoluindo, né? Iniciante é quem está evoluindo, para quem já está topado, já passou disso aí. Você tem que liberar os infernicários, os tormentos e os infernos. Como é que você faz isso? Liberando. Você vai ter uma quest do jogo que você vai fazer um infernicário normal, tá? Ele vai te ensinar a fazer um infernicário normal. E aí você tem que liberar o último boss para fazer você subir pro próximo tormento, até você chegar no inferno e subir até você chegar atualmente no inferno 10 da gravação desse vídeo. Então, por que você tem que fazer isso? Por que isso é importante? Às vezes você pedir um amigo para fazer essa evolução, mesmo que você não esteja jogando. Mas pensei, eu não estou jogando no Inferno 10. Mas só o fato dele já ter liberado para você os tormentos e os infernos, então isso pro iniciante, cara, cola na live, troca uma ideia comigo, seja membro aí do canal, fortalece o canal, e com certeza eu vou estar te ajudando a liberar os tormentos aí, a liberar os infernos, entendeu? Por quê? Porque é muito importante para você fazer essa liberação pelo simples fato do seguinte, os itens, alguns itens e alguns efeitos de coisas que você vai liberar com a campanha, ele também depende de você ter passado o nível do tormento ou passado o nível do inferno. Então, vamos supor, eu estou usando uma essência, por exemplo, eu estou jogando de druida, eu estou usando uma essência que você, para montar a mesma build que eu estou usando, você tem que liberar o inferno 10 para essa essência começar a dropar para você. Então, você vê o quanto isso é importante, mas se você já tiver liberado ou até o inferno 10, mas você ainda não tem taxa de combate para jogar no inferno 10, mas você já liberou, mas está jogando no tormento, você tem a sua chance de dropar ela, você já foi liberado. Então você continua tendo chance de dropar ela em alguns, por exemplo, no Infernicário, ele não vê level de tormento, o Infernicário dropa os itens até onde você liberou, e outros, Vanguarda, outras missões de PvE que você tem que fazer semanais, outras semanais, né? Que você tem que fazer, e você vai ter essa chance. Então, libera os tormentos, libera os infernos, porque isso vai fazer muita diferença para você, não somente pelas essências, mas também pelo que eles vão estar liberando em conjunto. Vão estar liberando os 2 slots do bracelete, e assim, outras coisas, que é só você ler na parte ali, quando você libera, tá? Uma outra coisa muito importante que eu tenho que deixar para vocês aqui é que se esse guia tá fazendo diferença para você até esse momento, já modificou o teu olhar das coisas, já te aconselho a você deixar aquele likezão, fortalece, mas só se esse guia tá te ajudando. Deixe um comentário do que você tá achando, se você tá começando agora, se você não conhece o canal, se você ainda não sabe os dias da live, os horários da live, deixa aí no comentário, conversa que eu respondo todos os comentários. Se você é leite com pera, o leite com pera é o famoso hater do canal, deixa o seu dislike, leite com pera, deixa o seu comentário sempre com respeito, que eu também vou te responder. Você é um querido também do canal, não deixa de comparecer nas nossas lives, porque isso eu tenho um carinho muito grande, não somente por quem me acompanha, mas também pelos meus jeitos, tá, gente? Mas falando sério, agora aqui, deixando essa brincadeira do like, não é pra não esquecer de deixar o like não, tá? Quando você vai dropando os itens lendários, tá? Os itens verdes você vai desfazer. Você só vai parar de desfazer quando você chegar atualmente no Inferno 10, ou dependendo do momento do vídeo que você estiver assistindo o vídeo, quando você chegar no inferno do momento do seu servidor.
você só vai parar de desfazer todos para trás, todos. Você vai se desfazer e depois você vai utilizar eles para você evoluir para o sopro atual. Isso vai ser os 7 vezes. Os itens lendários, você vai transformar ele em essências e jogar para o seu quadro de essências. Isso é muito importante. Todos os seus itens lendários que você não estiver utilizando, ou que eles forem com a taxa de combate, foi subindo, a sua taxa de combate foi subindo, e eles estão com a taxa de combate inferior, você vai jogar eles pro seu quadro de essência. Porque, primeiro, se for uma essência nova, você já vai ter uma essência para futuramente montar uma build. Pode ser uma essência que faça uma composição para montar uma build, tá? E se não for, para você ter o seu quadro montadinho aí para todas as classes, porque as builds às vezes vão rodando. Uma build futura pode usar uma essência que foi lançada lá atrás, porque a essência recebeu um buff, recebeu uma evolução. Então isso é muito importante, você jogar todos os itens lendários para o seu quadro de essência. Não destrói os itens, tá? Não destrói os itens. Os únicos itens que você não tem como jogar para o seu quadro de essência é quando você troca de classe. Você faz a troca da classe por uma outra classe que você pode trocar. Quando liberar a troca de classe, você vai trocar a cada você vai poder trocar a cada 24 horas, tá? Mas os itens, quando troca, eles vão ficar escritos com itens de transferência. Itens de transferência, eles não podem ser jogados para dentro da sua essência. Então, quando eles ficarem descartáveis, esses itens, assim, você é obrigado a destruir, tá? Você não, ou você guarda dentro da sua bag, se você não se incomodar. Quando você mudar para a próxima classe, esses itens que estão escritos transferência, eles vão se transformar em itens da classe anterior, e aí você joga para completar as essências. Também pode fazer esse macetinho que vale muito a pena, tá? Ao invés de você destruir, você deixa ele lá, eles vão ocupar um espaço lá, né? São 8 itens que vão ficar ocupando espaço. Quando você trocar, você joga para a classe que você estava, porque eles vão ficar da sua classe. Vamos supor, se você estava de bárbaro, vai trocar para BK. Aí os itens que estão lá de transferência, eles vão ficar como bárbaro. Aí você vai lá e joga, porque eles já ficaram obsoletos, você vai lá e vai jogar pro bárbaro, tá? Isso é uma dica muito legal. Mas uma outra coisa muito importante sobre troca de classe que eu quero trazer para você evita trocar de classe. Trocar de classe atrasa a evolução do seu personagem. Meu personagem, ele já foi muito mais evoluído, mas como eu virei criador de conteúdo, a evolução do meu personagem começou a se travar, porque eu acabo rotacionando em todas as classes para trazer conteúdos para vocês de cada classe. Mas com isso, eu prejudico o meu personagem. Então, como eu não tenho condições de ter 2 personagens, até porque eu não vou ficar farmando, nem jogando em 2 contas, acaba atrasando a evolução do meu personagem para vocês. Então, evitem. Escolham uma classe. Cara, o Panqueca é o maior exemplo que eu posso dar para vocês. Ele escolheu uma classe, focou, e ele tem todo o conteúdo, toda a montagem do Necro. Então, pensa num Necro que consegue sempre estar atualizado, porque ele tem todo o conteúdo, todas as reforjas, tudo voltados para o Necro, tá? Então, isso faz muita diferença você focar em um personagem só. Perdão, uma classe só. E como eu comentei com vocês, agora quando a gente estava falando das classes, você tem, quando você for aprimorando seus itens, e depois quando você ver o vídeo de aprimoramento que eu deixei na descrição para vocês, você vai liberando as reforjas. Os itens, quando eles chegarem em certos levels, ele vai liberando as reforjas. E eu não vou entrar em reforjas para vocês, tá? Eu também vou deixar um vídeo, eu tenho um vídeo específico, tanto na descrição quanto no comentário fixado de reforja. Por quê? Porque eu vou deixar específico para você aqui, tanto no comentário fixado quanto na descrição, porque é um conteúdo muito alongado e o vídeo já tá ficando muito longo. Mas não façam reforja, não façam as reforjas, vocês não gastem. Isso é um recurso muito difícil, muito caro. Ele custa, cada pedra de reforja específica custa 2.000 platinas, então é um recurso muito caro. Então, antes de vocês liberarem os novos slots de reforja, e isso, se você não liberar da forma correta, você perde recurso. Escuta o que eu tô falando. Não, antes de vocês liberarem os novos slots de reforja, antes de vocês montarem a reforja que vocês quiserem, cara, dá uma olhada no vídeo de reforja, pois reforja é um recurso que demora muito, para você ter noção. Eu jogo quase 2 anos, a minha reforja não tá topada ainda. Eu ainda tenho que liberar mais recursos. Então, assim, quase 2 anos não, né? Joga 2 anos. Então, isso é muito importante, tá? Porque reforja, ou você vai gastar muita platina para você deixar ela todinha prontinha, ou se você gastar errado, você só vai prolongar, porque eu gastei errado no começo, não tive ninguém para me ensinar, gastei errado no começo, e hoje eu tô passando aqui para você. Então veja o vídeo de reforja antes de você mexer com reforja, tá? Isso é muito importante, principalmente para você que tá iniciando o jogo. Esse foi o vídeo de hoje.
aonde eu expliquei para você que está iniciando, tá? Dei as dicas de ouro, o caminho das pedras, do que você tem que fazer. É só você assistir esse vídeo e seguir, que você vai ter o melhor início de jogo que você poderia ter. Não tem o que fazer. Isso é atualmente, no momento atual do jogo, se não houver nenhuma modificação, essa é a fórmula secreta para hoje. O que os grandes jogadores hoje que fazem PvE, que são os tops do PvE, fizeram lá atrás e que hoje me faz conseguir, mesmo não tendo muita ressonância, fazer o conteúdo PvE, fazer o conteúdo PvP, e eu tive que ir modificando de acordo com o jogo, porque eu não tive ninguém para me ensinar lá, e eu tô deixando aqui para você. Tá passando agora aqui os membros do canal, então te aconselho a você se transformar em membro do canal. O primeiro que você vai estar o seu nome passando aqui no final da tela. Segundo, que você vai ter um grupo VIP, aonde eu vou te responder, aonde eu acesso sua conta para te ajudar, aonde eu vou puxar você no que você precisar. Então tem um grupo VIP aqui, vai estar na descrição, vai estar o Linktree. No Linktree você vai ter acesso às minhas redes sociais, do TikTok, do Instagram, de todas, da minha Twitch, da minha Kik, que é onde eu faço lives, além das lives que eu faço aqui no YouTube. Então vai estar o link aqui, o Linktree aqui abaixo, tá? Para você acessar. E ali também vai estar a minha rede social do WhatsApp. Você entrando no grupo do WhatsApp da gente, do canal do Peçanha, você vai ter ali o grupo VIP. Então, se você for um membro do canal, você vai entrar no grupo VIP, você vai falar comigo, vai me mandar o print do seu login do YouTube, mostrando que você é do grupo VIP, e eu vou te colocar lá, lembrando que você sempre que se manter como membro do canal, você vai estar sempre no grupo VIP. Já te agradeço, Leite Copeira, vira membro do canal, venha participar, venha saber o que a gente faz de diferente, tá? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Deixa aquele like, compartilhou e comentou. E como a gente sempre fecha, até o próximo vídeo. Fui!